Olá, queridos e queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com o quadro O Português das Ruas. Nós estamos nas ruas, estou aqui no meu carro observando o movimento da cidade e ouvindo o barulho sonoro de uma grande cidade. Será que é possível usar esta informação, este enunciado, ouvir o barulho sonoro da cidade? É claro que não. Este é um pleonasmo vicioso. É aquele pleonasmo que devemos evitar o uso. Ou seja, os pleonasmos viciosos devem ser evitados, porque são expressões inadequadas. São os chamados vícios de linguagem. Existem dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo, que é uma figura de linguagem, normalmente utilizada, usada, empregada pelos poetas, compositores, cantores, enfim, por várias pessoas intelectuais. E existe o pleonasmo vicioso, que é aquele que devemos evitar o seu uso, principalmente na hora de escrever, na hora de produzir um texto. Então, ouvir barulho sonoro é pleonasmo. Por quê? Porque a palavra sonoro, neste caso, é desnecessária. Barulho já indica que é algo sonoro. Então você não precisa acrescentar essa palavra, porque ela é desnecessária. E há muitos casos semelhantes de pleonasmos viciosos. Outro exemplo muito comum, muito usado pela maioria das pessoas: subir para cima. Subir para cima, todos nós sabemos que subir tem que ser para cima. Então não há necessidade de se usar essa expressão, subir para cima. Subir, simplesmente. Ou então, entrar para dentro. Entrar tem que ser obrigatoriamente para dentro. Sair tem que ser efetivamente para fora. Então, quando eu uso sair para fora, eu estou usando um pleonasmo vicioso. Ou então, quando eu digo descer para baixo, descer tem que ser para baixo. Subir tem que ser para cima. Então, devemos evitar essas expressões que são os chamados pleonasmos viciosos. Esses dos quais falei agora são os mais conhecidos, são os mais utilizados, mas há outros pleonasmos também que podemos aqui citar como exemplos. Ele voltou a chorar novamente. Se eu tenho a expressão ele voltou, o novamente é desnecessário. Está se adotando essa atitude já pela segunda vez. Já estou voltando. Isso quer dizer que já fui em algum momento. Então esse também é um pleonasmo vicioso. Ele voltou a chorar novamente. É desnecessário. Ele voltou a cantar novamente. Ele voltou a declamar outra vez. Também é desnecessário. Porque o voltar já indica que você já foi a algum lugar e está de volta. É, portanto, um pleonasmo vicioso. Nós podemos também citar outros exemplos. Encarar de frente. Encarar significa olhar para frente. Então, não devemos utilizar o encarar de frente, porque é uma redundância, é algo que não é necessário e que não vai acrescentar nenhuma informação importante à sua frase, ao seu enunciado. Multidão de pessoas. Multidão, a palavra multidão indica o quê? Indica agrupamento de pessoas. Então é desnecessário você utilizar multidão de pessoas. Basta utilizar multidão, porque já está aí implícito, já está subentendido que essa multidão é formada por um grande número de pessoas. É também considerado um pleonasmo vicioso. E continuando com o nosso vídeo sobre pleonasmos, estamos falando dos pleonasmos viciosos e também dos pleonasmos literários, aqueles que são permitidos e são empregados pelos poetas e escritores. Mas, por exemplo, o pleonasmo vicioso, surpresa inesperada, é desnecessário. Devemos evitar esse tipo de informação, esse tipo de expressão, porque toda surpresa é inesperada.
Então não há necessidade de acrescentar a palavra inesperada, porque não vai alterar o significado, não vai tornar o enunciado melhor ou pior, então é desnecessário usar essa expressão. Outra expressão muito comum, outro pleonasmo muito comum, certeza absoluta. Toda certeza é absoluta. Se você tem certeza, então é algo absoluto. Portanto, não há necessidade de utilizar essa expressão. Basta afirmar que tem certeza. Está tudo muito bem. Recuar para trás. Recuar já indica que é para trás. Então, não é necessário colocar a expressão para trás. E não significa nada, não altera nada, apenas é uma redundância. Detalhes minuciosos. Todo detalhe é minucioso. O detalhe vai no detalhe. O detalhe vai naquele ponto mais importante. Então não há necessidade de reforçar esse minucioso, tá certo? Então detalhe é detalhe e ponto final. Novidade inédita. Toda novidade é inédita. Então essa palavra inédita é desnecessária, a menos que você use em outro enunciado. Você pode dizer que a história é inédita, aí tudo bem, porque a história pode ser inédita ou não, mas a novidade em si já é por si só inédita. Então não é necessário utilizar a palavra inédita. Lançamento novo. Lançamento normalmente é de algo novo, é de uma novidade, então não preciso usar lançamento novo. Prevenir antes. Prevenir significa cuidar antes, ter um cuidado antes que o fato aconteça, antes que a doença se estabeleça, antes que algo de ruim venha a ocorrer. Então, neste caso, prevenir é prevenir, significa já se antecipar a alguma coisa. Então não é necessário usar a expressão prevenir antes. Não é uma boa ideia. Metades iguais. As metades normalmente são iguais. Então metades são metades. Não é necessário colocar metades iguais, porque aí é um exagero. Você está adicionando uma palavra que não muda nada e é uma redundância. Portanto, não deve ser usada. E a pior de todas, que é adiar para depois. Adiar já nos remete à ideia de futuro. Adiar tem que ser para um dia posterior, para um dia que vem depois. Adiar é para o depois. Então não adianta usar o depois. Você pode até determinar o dia do adiamento, a semana, o ano, aí tudo bem. Adiou para o mês de janeiro, beleza. Aí você pode fazer isso. Adiou para daqui a 2 semanas, também é permitido. Mas adiar para depois, nem pensar, porque é um pleonasmo vicioso e devemos evitar os pleonasmos viciosos. Agora, vamos conhecer aqueles pleonasmos literários e que são permitidos, porque funcionam apenas como um reforço para aquela informação. Às vezes você quer reforçar uma informação, dar ênfase a uma informação. Aí você usa alguma palavra que reforça. E aí chamamos também de pleonasmo, que passa a ser uma figura de linguagem que pode ser perfeitamente utilizada. Exemplo: e ri do meu riso e derramar meu pranto. Vinícius de Moraes. Ri do meu riso. Então eu tenho o verbo rir e tenho o riso, que no caso é substantivo. Portanto, é desnecessário. Mas ele quis reforçar, ele quis dar ênfase à questão do riso, da modalidade de riso. E por isso usou o verbo rir do meu riso. Aí sim é um pleonasmo literário. Ele sentiu uma dor doída. A mesma coisa. Dor é um substantivo. Doída é verbo. É o participio passado do verbo doer. Mas ele usou aí apenas para reforçar que era uma dor que doía excessivamente. Então, nesse caso, como reforço, é aceitável, é utilizado.
E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Da música aí do Chico Buarque. Dançaram tanta dança. Dançaram já é o verbo, dança substantivo, ele fez a mesma coisa que fez o Vinícius de Moraes. Reforçou essa informação para dizer que era muita dança. Era uma dança por muito tempo, por um tempo prolongado. Ele quis exatamente dizer isso. Então, dançaram tanta dança, também é um pleonasmo aceito. A mim, me parece que a sua ideia é muito boa. A mim, o mim aí é um pronome oblíquo, tônico, e me parece, esse mi com é um pronome oblíquo átono. Então, ele está usando dois pronomes oblíquos, um átono e um tônico, para reforçar a ideia de que ele é o falante, de que está se referindo a ele mesmo, a si mesmo. Então, diante disso, ele reforçou, usou a mim, me parece que a sua ideia é muito boa. Aqui temos também um caso de um pleonasmo que é permitido, que é o pleonasmo literário. E outro, resolvi estampar o meu choro chorado. Choro chorado também é pleonasmo literário. Choro substantivo, chorado verbo, particípio do verbo chorar. Nesses casos é aceito, é admitido o uso do pleonasmo literário. Só naqueles casos absurdos, os quais já citamos no início deste vídeo, devemos evitar esse tipo de informação desnecessária, porque é uma redundância, é algo que está diante dos olhos de todos. Então, podemos evitar esses pleonasmos viciosos. Portanto, estamos encerrando aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha assimilado boas informações, continue acessando o canal O Português do Aurélio, proponha novos conteúdos, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas notificações, outras notificações de vídeos nos próximos dias. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.